sucesso. Estamos juntos. Ô, Glória, se ligue lá. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. A rádio que vai tocar o seu coração também está no Instagram. Quer ficar por dentro das novidades, bastidores e conteúdos exclusivos? Então siga agora, @MaisFM 102.9 no Instagram. Tem louvor, tem sorteio e tem mais da presença de Deus. Corre lá, é @MaisFM 102.9. Siga, curta, compartilhe e faça parte dessa família. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Olá, queridos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, passando para informar que eu também sou Mais FM. Sintonize 102.9. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/MaisFM 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Rádio Mais, muito mais, é demais. Rádio Mais, muito mais, é demais. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com o Bispo Samuel Ferreira. São Paulo, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui na 102.9 FM. Esse é o debate que esclarece a sua mente. Você sabe disso. Eu sou o pastor Antônio Calixto. Na verdade, hoje seria a apresentação do nosso querido bispo Samuel Ferreira. Mas vocês sabem das tantas obrigações do nosso líder. Então hoje eu estou aqui substituindo ele. E olha, você não pode perder, você vai poder entrar em contato conosco. Não é? Você não pode deixar, infelizmente, nosso WhatsApp deu um probleminha, mas você vai poder participar aí pelo YouTube, mandando mensagem para nós que nós vamos falar com você. Olha, o nosso tema hoje, Jesus da Vitória. A coisa hoje aqui parece que vai pegar fogo, mas o maior intuito é esclarecer você. Nosso tema hoje é: o pastorado feminino é bíblico. Olha só, meu Deus do céu. E aí, o que dizer disso, gente? Eu sei que já há um ponto de interrogação na mente de muitas pessoas, porque algumas pessoas podem estar perguntando, mas só um momento. Eu sou pastoreado por uma mulher. E aí, como é que fica? Não é? Então, nós estamos recebendo aqui hoje, com muita alegria, os nossos debatedores. Estamos recebendo aqui o querido reverendo Samuel Ribeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana Aliança, em São Paulo, bacharel em teologia e mestre em divindade.
né? Queria aqui saudar esse querido pastor para sua consideração inicial. A paz do Senhor. Pai do Senhor, meu irmão, obrigado antes de tudo pelo convite, agradeço a oportunidade. Espero que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse tema, né? De vez em vez ele fica bem atual, porque surgem outras discussões sobre isso. Eu espero esclarecer de alguma forma. E não muito menos, aqui também do lado direito, do lado do coração, a nossa querida missionária Ruth, glória a Deus, a Ruth, que é missionária Ruth Benigno, é professora de teologia, formada em teologia pela Faculdade Internacional da Cidade Viva, também é membro da Assembleia de Deus do Ministério da Missão em Santa Catarina. Paz do Senhor, querida. Paz do Senhor, pastor Calixto, é uma honra estar aqui, estou muito feliz pelo convite. E vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Ontem eu estava falando que eu creio que a Assembleia de Deus está caminhando para que em todos os ministérios seja estabelecido pastorado feminino, mas que ainda biblicamente eu não vejo um respaldo. Essa é uma grande verdade, né? Até mesmo aqueles que antes, deixando uma palavra aqui, Ministério de Madureira foi a precursora, né? Aquela que iniciou reconhecendo o ministério feminino muito forte. E hoje, aqueles que antes criticavam, parece que já estão vindo atrás, né? Vamos ver como é que tá a coisa aqui. Recebendo aqui também com muita alegria a pastora Camila Valverde, que é pastora da Igreja Batista Pedra Viva em São Paulo, formada em Direito, pós-graduada em Processo Penal. Querida, paz do Senhor, que prazer recebê-la. Paz do Senhor, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, bom dia, pastor Calixto, bom dia aos irmãos que estão aqui com a gente. É uma alegria, uma honra estar aqui, mais uma vez podendo falar desse assunto, das Escrituras. Espero que seja aí de grande valor. Também, não muito menos amado, querido professor Mateus Rangel, olha, deve ser parente do pastor Marcos Rangel, aleluia, né? Diretor do Instituto Teológico Koinonia, né? Um prazer, pastor, te receber aqui, querido, a paz do Senhor. Pastor Calixto, muito obrigado. Quero agradecer à rádio pela concessão desse espaço para estar aqui debatendo esse tema tão pertinente e, né, provarmos através das Escrituras que sim, o Ministério Pastoral Feminino, ele tem base. Tem base, dá para ser, olha que legal. Então, e o que você acha? Você aí que está nos ouvindo pelo YouTube, você que está acompanhando a 102.9, você não pode ficar de fora, manda para nós, olha aí, @maisfm 102.9 é o canal do YouTube que hoje você vai poder falar conosco, 102.9 FM, a rádio que é mais você. E eu queria começar aqui então, dando um minutinho aqui iniciais para a nossa querida pastora Camila Valverde. Pastor, e aí? Esse ministério feminino é bíblico? Então, pastor, nós não vemos, né, no Novo Testamento a figura de uma mulher pastoreando uma igreja, mas isso acontece por razões muito óbvias que a gente vai tratar aqui ao longo do programa, questões culturais muito fortes, mas a gente também não encontra nenhuma proibição para isso. Quando a gente diz isso tem que acontecer ou quando a gente diz não pode acontecer, ambos os casos são doutrinas. A gente está dizendo que tem que ser assim. Então, proibir, dizer que não pode, quando a Bíblia não traz um texto dizendo que é proibido, também é criar uma doutrina no silêncio das Escrituras. Também não é possível. Olha, então, nós vamos falar sobre isso hoje, sobre as Escrituras não trazerem por questões óbvias, né, esse ministério através das mulheres, mas a gente vai ver as mulheres exercendo bastante o papel aqui de liderança e Jesus abrindo um caminho e mudando, né, isso pra gente nos dias de hoje, sem problema nenhum, sem ser antibíblico, sem ferir as Escrituras. Parece que mais ou menos, né, me perdoe nossos irmãos calvinistas, mas parece que é mais ou menos aquela ideia calvinista, né, do muitos e todos, né? É ou não é? Vai ou não vai? Meu Deus do céu, eu não quero nem me meter nesse assunto. Vamos perguntar aqui também, querido pastor e professor Mateus Rangel. E aí, pastor Mateus, é bíblico? Tem base bíblica? Dá para sustentar biblicamente o ministério feminino? Muito bom. Entre os 30 temas que eu considero mais pertinentes à apologética cristã, eu creio que um deles é o pastorado feminino. Até coloco, inclusive, nesse material aqui no nosso livro. Olha, e aí, legal, né, aqui, ó, nessa câmera, né? Esse curso aqui, ele tem 30 temas, entre eles o pastorado feminino. E eu abordo ele sob 6 perspectivas. A primeira é a diferença da teologia feminina para a teologia feminista. A segunda é o termo pastor na Bíblia. A terceira é o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo acham a respeito de eleição e consagração de pessoas.
O quarto é sobre pastoras na Bíblia, porque sim, temos pastoras na Bíblia. Sim. O quinto aqui também sobre apóstolas na Bíblia, também temos essa situação. E ainda o último é refutando algumas análises interessantes, como de 1 Coríntios 14, 34 e 35, e também de Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12. Então eu trago ali, à luz do contexto, de uma análise mais aprofundada nas línguas originais, respostas satisfatórias aos nossos queridos oponentes. Rapaz, a coisa hoje vai pegar fogo. E olha, eu não esperava na mesa uma mulher defendendo ao contrário. Vai estar aqui a querida, e olha, né, não é fraca não, viu? A nossa querida missionária, serva de Deus, a irmã Ruth. E aí, Ruth? Não tem base mesmo? Não dá para sustentar? E aí, como é que fica? Até agora eu não encontrei. O pastorado, ele está inserido na eclesiologia, que é um estudo, né, acerca dos ofícios, dos dons e funções, da questão do ofício pastoral. Então, assim, do Antigo ao Novo Testamento, com raríssimas exceções, porque eu sempre deixo claro que existem exceções, Deus estabelece e cria quantas exceções Ele quiser. Nós não vemos mulheres à frente de um trabalho, coordenando ou liderando uma igreja. Esse assunto, para mim, assim, ele já foi abordado várias vezes. Eu vejo, com o avanço do feminismo, principalmente da segunda onda do feminismo, essa busca, né, por direitos, por empoderamento. E antigamente as esposas de pastor, elas trabalhavam para o Senhor com excelência, elas faziam, auxiliavam seu marido, como foram chamadas por Deus para isso, mas elas não lideravam igrejas. Hoje, qualquer pessoa que quer se dizer pastor, ele acaba recebendo uma unção de uma outra pessoa que talvez nem recebeu uma unção pastoral. Sim. E acaba exercendo essa função. Eu creio, claro, eu já vi até uma entrevista do bispo Samuel sobre uma mulher de pastor, que o pastor faleceu, e ele colocou essa mulher como pastora presidente de um campo. Eu creio que quando não há um homem preparado, Deus pode levantar a mulher para colocar naquela função, mas hoje existem homens preparados para isso, e as mulheres querem a todo custo usurpar essa função, essa posição que não lhes compete. Até porque as grandes pastoras dessa nação, que é Helena Raquel, Cassiane, Fernanda Brum, elas estão apoiando os maridos e não estão à frente deles. Olha só, vamos ver. E gente, parece que a coisa vai pegando fogo, hein? Meu Deus do céu. Vamos ouvir agora também, querido reverendo Samuel Ribeiro. E aí, reverendo, como é que fica? Então, só fazendo uma colocação, eu sou o único calvinista aqui na mesa, então olha, reverendo, eu não posso te revelar, mas não é não, hein? Até onde eu sei, eu sou o único calvinista aqui na mesa. Mas brincadeiras à parte, foram ditas algumas coisas, só fazer minhas considerações iniciais. Eu creio que não há base bíblica. Creio que por mais que tratem exceções, eu não creio que as exceções, à luz do texto, elas se aplicam, mas mesmo que olhássemos para exceções entre aspas, exceção não pode se tornar regra. Foi argumentada a questão do contexto, a questão da cultura, mas a Bíblia, ela é atual o tempo inteiro. Sim. Se Deus quisesse revelar que mulheres ocupariam lideranças específicas, por exemplo, Paulo escrevendo as cartas pastorais, que são cartas eclesiológicas, que tratam como é que se deve proceder na casa do Deus vivo e verdadeiro, a igreja que é o baluarte da verdade. Nos pré-requisitos, tanto em Tito como Timóteo, ele colocaria lá como é que as mulheres deveriam exercer essas funções. É muito claro ali que as funções que Paulo chama ao exercício, o episcopado e o diaconato, eles foram aí confiados aos homens que são cabeça. A perspectiva federativa, né? O homem é o cabeça da casa, o homem prefigura Cristo, assim como a mulher prefigura a igreja. Nesse contexto, o homem é quem lidera sobre. E não há diminuição da mulher, são iguais diante de Deus, mas com funções diferentes. Se você pegar pessoas com funções diferentes para dizer que são menores, por exemplo, o filho no plano da redenção, ele se sujeita à vontade do pai. E isso não o torna menor, ele é igualmente Deus também. Uma outra questão também que eu gostaria de colocar é que o advento, o pastor Rangel fez a distinção, né, entre teologia feminina e feminista. Sobre a sua teologia contemporânea não há distinção alguma. Depois eu posso até ler o livro para mudar de ideia. Mas a teologia feminina, chamada depois de feminista, ali da década de 60, de 70, é que traz a perspectiva de pastoras, né? De um pastorado feminino. E os motivos são os maiores possíveis. Empoderamento, abundância na linguagem religiosa, porque tinha que ter uma mulher para falar para uma mulher. Os desafios e oportunidades de uma geração pós-moderna, que é a minha linha de pesquisa lá no Mackenzie, que é sobre a chamada pós-modernidade ou modernidade líquida, ou hipermodernidade, qualquer termo que seja. E a transformação das comunidades religiosas, né? Valorizando aí a experiência feminina.
E aí eu vou tentar mostrar aqui, claro, creio que o tempo não vai ajudar muito, mas tentar mostrar esses desenvolvimentos históricos da chamada teologia feminina. Olha só, gente, nós temos um argumento demais, é muita gente para falar, e você pode nos chamar aí pelo YouTube, @mais FM 102.9, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, e eu quero começar aqui abrindo a nossa querida pastora Camila Valverde. Camila, por não existir a nomenclatura pastora, isso exclui, elimina? Porque da mesma forma que parece que eu vejo, é só uma pergunta para os debatedores, ao mesmo ponto que eu não vejo, eu também não achei nenhuma proibição. Então, vamos lá, o que a senhora me diz? Exatamente. Isso se chama falácia da inferência negativa. Quando você pega um texto que está falando das características que devem existir ali nas pessoas que executavam, né, o ministério, e de forma afirmativa, e você cria uma negativa quando o autor do texto não teve a intenção de criar uma negativa. Quando Deus quer proibir algo, ele sabe proibir. Os mandamentos são bem claros: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo, nem nada que o seu próximo tem. Então, a gente vê por questões óbvias que os homens estavam ali na maioria, né? Eles tinham a maioria, eles não tinham a exclusividade. Temos muitas mulheres, eu vou deixar até o pastor Mateus depois falar da fala do pastor Samuel, mas eu queria falar um pouquinho da questão do feminismo, pastor. Então, primeiro, a falácia da inferência negativa, né? Que é você atribuir uma proibição sobre um texto que não tem a intenção de proibir nada. Segundo, a senhora fala, então, que o texto seria mais descritivo. Sim, do que em momento nenhum está proibindo ali a mulher. Não existia com grande quantidade, né? Por questões óbvias que a gente sabe que a mulher não podia aprender. Como é que a mulher vai ensinar? Como é que a mulher vai levantar ali para ensinar as escrituras, para pastorear, sendo que ela não podia ter acesso ao aprendizado? Não era só teológico, ela não tinha quase que instrução gramatical. Eram pouquíssimas as mulheres que tinham acesso ao estudo. Então, quando Paulo fala para a mulher ali não ensinar, para ela não usar da autoridade, a autoridade está no ensino, no conhecimento. A mulher não podia usar essa autoridade porque ela não tinha. Ela não recebeu, ela não foi instruída. Diferente de hoje, uma mulher que conhece as escrituras, que estuda as escrituras. Enfim, a gente vai falar de bastante incoerência aí nessas falas, mas eu queria falar só um pouquinho também do feminismo, né? Eu acho muito ruim esse argumento que a mulher pastorear alguém tem a ver com o feminismo. A mulher foi subjugada por uma vida toda. A gente vê isso nas escrituras. Se a mulher ela queimasse o arroz, ela era repudiada, né? A lei veio para poder ajudar a mulher. Cheguei, não gostei hoje da forma que me olhou. Exatamente, rua. A mulher era considerada coisa, res, né? Tinha uma oração de uma linha judaica que agradecia por não ser uma mulher. Eles oravam. Né? Parece que é a escola de Léo. Exatamente. Melhor ter um aborto do que nascer Exatamente. Então, ou um cachorrinho. Ou um cachorro, né? Do que uma mulher, um gentil. Então, não tem discussão que a mulher foi subjugada, que a mulher foi vista como coisa, que a mulher foi destratada por uma vida toda. Aí vem um movimento do mundo que se levanta para tentar trazer direitos iguais para as mulheres, né? E eles fazem coisas erradas e contrárias à nossa fé. E aí querem colocar a questão da mulher ser pastora ligada ao feminismo. Mas Jesus abriu a porta e colocou a mulher num lugar diferenciado que a mulher não tinha na sociedade. Quando Jesus permite que as mulheres aprendam aos pés dele, ele está abrindo ali, quebrando muito disso, né? A Maria, quando vem aos pés de Jesus lavar o cabelo dele com perfume, enxugar com o cabelo, isso é um ato escandaloso. Uma mulher não poderia estar naquele recinto aos pés dele, e ele permite que essas mulheres venham, aprendam. Então, eu falar que a mulher pastorear vidas, orar, ensinar a palavra, aconselhar pessoas, cuidar de gente, né? Comparar isso com o que o movimento feminista busca, uma vez que eu vejo Jesus colocando as mulheres em lugares onde elas não eram colocadas. Bom, pastora Camila está dizendo aqui, missionária Ruth, vamos dizer aqui, até também um reverendo, vamos dizer que haja uma pitada do
Mas deixa do feminismo só fazer uma na colocação questão aqui. pastoral. Mas é de tudo ruim? Eu não disse que era feminismo. Eu disse que o nome da teologia é teologia feminista. Só se eu ofendi a pastora, eu peço perdão. Mas eu não chamei de feminismo. Eu citei a questão histórica só. Sim. Se o senhor quiser continuar, reverendo, por favor. Não, é só algumas questões. É porque tem se falado muito na questão do contexto e tudo. É preciso lembrar que a reforma protestante, quando ela se inicia, ela bate num dos dogmas da Igreja Católica, que era o princípio normativo do culto. Antes de se discutir sobre soterologia ou qualquer outra coisa, o tema central da reforma é culto. Esse é o tema principal da reforma. Como se deve cultuar a Deus. O catolicismo defende o princípio normativo de culto. O que é o princípio normativo de culto? Tudo que a Bíblia não proíbe está autorizado. Só que a reforma vem para mudar isso, para defender o princípio regulador do culto, que é o quê? Só está autorizado ter no culto aquilo que a Bíblia autorizou expressamente. Então, falou-se de falácias e tudo, eu nem gosto porque hoje tudo é falácia, né? Não é questão de falácia, é questão histórica. A igreja protestante e reformada, elas não adotam esse princípio de que a Bíblia não proíbe, está autorizado. Isso é princípio católico. O princípio protestante, o princípio reformado é a igreja precisa autorizar algo. Aí, por exemplo, falou-se sobre as mulheres serem subjugadas. Eu discordo totalmente, principalmente num contexto neotestamentário. Por quê? Porque Paulo, por exemplo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, 3 a 5, ele vai falar, por exemplo, o papel de ensino das mulheres, que não é o mesmo que pastorado, diga-se de passagem. Vai dizer que elas sejam mestras do bem, por exemplo, e vai dizer que elas devem instruir as jovens recém-casadas a amarem seu marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, o ensino discipulado de mulheres era atribuição de mulheres. É isso que precisa ficar claro. A mulher tinha um papel dentro da igreja, ela exercia esse papel. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, ela já está quase 160 anos. Ela é uma sociedade de mulheres que ensinam mulheres. As mulheres dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil têm o seu papel. Agora, elas não exercem ofício, porque nós entendemos biblicamente que o papel do ofício é um papel confiado àqueles que são cabeça da casa. Então o senhor está dizendo que a questão aqui é o título, é o ofício. Eu posso fazer, eu só não posso receber por isso. Exatamente. Isso, inclusive, é um problema relatado por Mikkelsen Alvera, que ele trabalha no seu livro, né, sobre a questão igualitária entre o homem e a mulher. Ele diz que a igreja tem o mau hábito de não dar honra a quem tem honra. E assim que você consagra um pastor, você acaba ganhando de forma gratuita uma outra funcionária, que é a esposa do pastor, que por vezes ela exerce diversas funções dentro da igreja, dá a sua vida por aquilo ali, desgasta-se naquilo ali, algo que pode gerar até problemas dentro do Ministério do Trabalho, mas ela não tem salário, ela não é reconhecida, ela não tem um mérito e a honra de estar onde ele está, de ser chamado como ele é chamado, de ser visto como ele é visto. E aí o pastor veio fazendo uma análise histórica, mas interrompeu sobre a questão do feminismo, e aí ela também colocou aqui, né, a pastora Camila. Eu vejo o seguinte, a doutora Maria Clara Bingmer, publicado em 2017, sobre a teologia latino-americana, na página 77, ela diz que o movimento em busca, que é oriundo da teologia da libertação, a gente sabe disso, né, de Gutierrez, ele não era feminista, ele era feminino. Por quê? Porque não apoiava pautas feministas como, por exemplo, a do aborto, a da mulher ter o poder sobre o seu próprio corpo para fazer qualquer tipo de usualidade destrutiva. Então, além dela, nós vemos o próprio William Klein, no seu livro de introdução à interpretação bíblica, também publicado em 2017, na página 193, falando também sobre as linhas hermenêuticas históricas e como que a linha feminina ela vem tentar dar uma valorizada na mulher, dar uma assistida na mulher. Então, ainda que esse movimento ele tenha uma raiz mais amena do feminismo, ele consegue galgar um espaço satisfatório dentro da igreja e, né, de alguma forma, trazer uma resposta para a tese de Mikkelsen, de que a igreja não quer usar a mulher para trabalho sem dar-lhe o devido reconhecimento, fazendo com que aquele texto que diz dai honra a quem tem honra, vai reconhecer o trabalho dessa mulher. Então parece que esse texto é atribuído somente a homem. Exatamente. De alguma forma, ele é atribuído só aos homens e as mulheres ficam de lado. Eu não disse que é, eu disse parece, tá bom? Eu digo que é. Né? Em alguns lugares, sim, esse texto é atribuído somente aos homens. As mulheres, elas ficam com uma honra fake, uma honra de blefe.
né? Onde elas De de alguma segundo forma, nível. de segundo nível, de segunda categoria. Aí o pastor, e algumas, inclusive, dentro das igrejas, elas nem têm nome. A minha mãe estava comentando ontem comigo sobre isso. Ela falava assim: nossa, eu lembro de quando eu ia para a igreja, eu não tinha nome. Eu era a esposa do irmão do pastor Alfrânio, a esposa do presbítero Alfrânio. Ou seja, de alguma forma, a mulher acaba ficando no rodapé da história, quando na maioria das vezes ela fala muito mais. Tem um outro livro, só deixar, né? O de James Goode, que ele também fala sobre as mulheres na reforma. E como que elas trabalhavam muito mais do que os homens. Inclusive, quando a esposa de Calvino, né, chega para participar da vida dele, a vida dele cresce muito mais, né? Ele praticamente casou obrigado por conta de Teodoro de Beza, que meio que botou uma pressão nele ali, e ela aliviava ele. Sim, ela fazia a função de esposa, mas também cumpria uma função pastoral ali no campo dos refugiados. Então, assim, nós temos milhares de mulheres. Então, essa questão desse anonimato histórico que a pastora está falando, eu vim hoje trazer para vocês essa clareza. Na reforma, na patrística, na Bíblia, nós temos muito sobre ministério pastoral feminino, porém sem reconhecimento. Eu queria que você relatasse para nós, até porque parece que agora, dia 1º que passou, foi considerado o dia, olha isso. Eu não sei se há nisso uma exclusão já. Eu queria até que a Ruth e também o nosso reverendo comentasse. Olha só, gente, não é o dia da pastora, é o dia da mulher do pastor. Parece que ela não tem identidade. Ô, Ruth, e aí? Como é que você, sendo mulher, você consegue tratar essa questão? O dia da mulher do pastor. Ela não tem identidade, ela não tem nome, ela não aparece. Ela não é um ser que pode se expressar. Vamos lá, Ruth. Então, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria só colocar aqui uma questão. Debates teológicos são bastante saudáveis. Por quê? Porque você aprende, né, com ambos os lados e tudo mais. Quando se trata, por exemplo, de um pré e pós, você vê que o pastor César, por exemplo, que é pós-tribulacionista, ele prega numa igreja que é pré-tribulacionista, tudo bem. Quando se trata, por que eu trago tanta questão do feminismo, desse empoderamento? Quando se trata de pastorado feminino, aí pronto, aí se bloqueiam, aí se lançam farpas e tudo mais, como se fosse uma inimizade declarada. Eu não sou contra a pessoa exercer uma função que ela diz que recebeu de Deus. Até porque hoje a maior base que a gente encontra quando conversa com pastoras é: Deus me chamou. E contra o Deus me chamou, ninguém tem nada o que falar e argumentar. Mas eu queria só fazer uma pontuação com relação à fala da pastora. Num outro debate que ela teve comigo, ela falou que o judeu agradecia a Deus por não ser uma mulher, um cachorro ou um gentil. Essa fala não existe. Ele não agradecia a Deus por ser um cachorro. Ele agradecia por não ser um gentil, um escravo ou uma mulher. Uma outra questão sobre a incoerência. As mulheres não podiam aprender, mas as mulheres aprendiam com Jesus. Lídia, ela aprendeu com Paulo. As mulheres, durante a história da igreja, elas aprenderam. E Jesus veio para dar valor e identidade às mulheres. Então, se Jesus veio para trazer essa identidade, se ele quisesse, ele teria colocado uma mulher para trabalhar ao lado dele como discípulo, já que ele veio quebrar paradigmas. Porque Jesus curou no sábado, Jesus sentou com pecadores, Jesus fez inúmeras coisas, Jesus conversou com uma mulher sozinho, coisa que não podia acontecer. E o Wayne Grudem, ele fala sobre a questão do reconhecimento. Eles falaram sobre honra, sobre tudo, mas tudo isso são coisas que, ao longo do tempo, com o advento do feminismo, as mulheres buscam o quê? Buscam voz, buscam empoderamento, buscam honra. E o cristianismo não é sobre honra. O cristianismo não é sobre aplauso. O cristianismo é sobre renúncia. Então eu posso fazer tudo o que eu faço para Deus sem ficar brigando, disputando por um título. Eu já li, pastor, ao longo desse tempo, eu estou aqui com o último livro que eu li, que é um livro de um pastor sobre... ele lança, na verdade, né, o pós e o contra e o a favor. E ele diz que é para a gente tirar as nossas próprias conclusões. Então, assim, eu li todos os livros possíveis sobre a favor e contra o pastorado feminino. E realmente eu não encontrei solidez, uma base bíblica sólida para essa defesa. E eu queria saber onde é que a Bíblia fala sobre a questão do arroz queimado, né? Que a mulher podia ser excluída ou receber carta de divórcio por causa de um arroz queimado. Né? Pois é, mas também é cultural que as mulheres, desde a história da igreja, elas aprendiam, né? E aí fica o tempo todo sendo colocado isso que a mulher não podia aprender. Na verdade, é cultural que as mulheres ensinavam. Dentro do judaísmo, a mulher ensina as mulheres podiam aprender, coisa que a pastora acabou de dizer que não podia. Jesus deu valor, Jesus deu foi Paulo. Identidade. Aqui no texto, eu permito que a mulher aprenda. Sim, então pronto, ele permitiu que ela aprendesse. Você disse que ela não podia, por isso que ela não podia ensinar. Ele está começando, ele está permitindo aqui no mesmo texto, quando ele vai permitir,
ele vai dizer para ela ficar em silêncio. Sim, para ela não ensinar. Pra qualquer aluno, quando senta para aprender, é em silêncio. Sim ou não? É porque assim... Então essa regra é para os homens também, né? Pra todos, não é só para as mulheres. Pra todos. Eu preciso terminar a minha fala. Desculpa. Só a questão ali do que é colocado, que não há uma proibição. 1 Timóteo, no capítulo 2, fala sobre como orar. Em seguida, fala sobre os deveres das mulheres. E em seguida, fala sobre os deveres dos bispos e diáconos, que são pastores, né? Porque uma coisa é sinônimo aqui. Quais são os deveres desses homens? Então, está bem estabelecido que o pastorado é para um homem cristão qualificado, né? Porque é homem também que tem que ser pastor. E aí, pastora Camila? Então, deixa eu... esse texto, né, onde fala que que Paulo está permitindo, né, que a mulher consiga aprender, isso mostra que ela não podia antes. É muito óbvio. Então, é óbvio que ela também não vai poder ensinar. Essa questão do silêncio, de aprender em silêncio, não era só para a mulher, era uma questão para o homem também. Aliás, todo novato na igreja deveria aprender em silêncio para não causar tumulto no culto. Inclusive, isso nos dias de hoje. Não tem diferença nenhuma. Quem é que fica perguntando no meio do culto, fazendo pergunta? É isso que Paulo está repreendendo aqui. Agora, eu queria falar um pouquinho de coerência, né? Porque o texto aqui que a missionária está citando, Paulo diz o seguinte, que ele não permite que a mulher ensine e nem, né, exerça autoridade. Essa palavra, nem, que está aqui no meio, no grego, oud, mostra que tem duas atividades que Paulo está proibindo. Ela não pode nem ensinar e nem exercer autoridade. O pastor Samuel está aqui, ele é pastor presbiteriano, a igreja presbiteriana, a mulher lá não ensina e ela não exerce autoridade. Então, eles entendem que esse texto é para os dias de hoje, eles são coerentes com o que eles acreditam. Agora, a missionária, ela ensina, ela dá aula de teologia, ela prega em púlpitos para homens e mulheres que estão ali sentados. Nessa igreja aqui de Paulo, a mulher não subiria, nem tinha púlpito, né? Eram nas casas os cultos. Mas uma mulher não se colocaria no lugar onde o pastor está ali pregando e ensinando as escrituras, mas nem sob o título de mulher do Joaquim. Poderia ser missionário, diaconismo, qualquer coisa. Aliás, o texto não coloca título. Então, assim, usa um texto para dizer que a mulher não pode ser pastora, quando o texto não diz que ela não pode ser pastora. E o que ele está dizendo no texto que ela não pode ensinar, ensina. Então, é muito triste essa desculpa de zelo pelas escrituras, para você ter zelo pela sua tradição, pelo que você quer acreditar e não com a palavra de Deus, né? A palavra diz, a mulher não deve ensinar. Se esse texto é para o dia de hoje, eu queria saber da missionária por que ela ensina. Por que ela prega para homens numa igreja, que está sentado ali, que está no púlpito junto. Por quê? Se a Bíblia está falando para não ensinar, é para aqueles dias ou é para os dias de hoje? Eu vou pedir aqui a vocês que os internautas entrem aí, falem com a gente, @mais FM 102.9, manda a sua pergunta mais, o reverendo. Eu queria até perguntar ao senhor o seguinte, sobre a questão, até para entender um pouquinho melhor também a linha presbiteriana, que tem muitos nossos irmãos presbiterianos que devem estar acompanhando o senhor. A questão é, esse ensinamento de Paulo, ele é proibitivo em qualquer questão? Nós não estamos falando daquele ensinamento que o senhor já relatou, doméstico, de ensinar a mulher, ensinar a outra a ser boa dona de casa, tal. Eu estou dizendo ensinamento à igreja. Ele é proibitivo? Vamos lá. É porque tem sido citado esse texto de Timóteo, mas não enfatizam, e eu sei que talvez não seja proposital, que ele está tratando de forma objetiva ali o contexto de culto. Quem deve ensinar no culto? Sim. O texto de Timóteo é só sobre isso, tá? Quem pode ensinar no culto? Eu não tenho como me delongar muito aqui no argumento, porque faltaria tempo, mas eu comentava com o Mateus, o pastor Mateus, antes da gente começar, que a minha área de origem era a teologia paulina. Estudei 15 anos a teologia de Paulo. Eu criei um roteiro dos estudos de Paulo, porque eu entendo que Paulo ele está escrevendo dentro de um roteiro, começando com Tessalonicenses, não com Gálatas. Ele fala de escatologia nas duas cartas Tessalonicenses. Depois a igreja espera a volta de Cristo. Cristo não voltou ainda, então ele escreve sobre soterologia. Aí você tem Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos, ali década de 50. Você tem depois as cartas da prisão, e aí você tem cartas sobre cristologia, e depois você tem as cartas pastorais, já na década de 60, perto da morte dele, que são cartas ali sobre eclesiologia. Então, Paulo ele tem um roteiro muito didático na cabeça dele. Por exemplo, com Timóteo, ele tinha um problema das viúvas. As viúvas que desejavam não casar, elas serviam à igreja auxiliando outras pessoas. Qual que era o problema? As mais jovens, porque não tinham sido mães, porque tinham muita vida ainda pela frente, elas eram muito tentadas a casar de novo. Você vai pegar lá o capítulo das viúvas, ele vai falar isso, eu oriento que não case, mas as mais jovens é melhor que casem. Por que é melhor que casem? Porque elas não conseguiriam guardar os votos que eram necessários. Elas eram sustentadas, amparadas pela igreja, porque não tinha familiar para amparar. Porém,
elas tinham que fazer esse voto, entre aspas, de celibato, que a Igreja Católica interpreta muito mal. Na segunda carta, ele vai falar, por exemplo, das mulheres que eram cativadas por pecados. Ou seja, essas mulheres estavam sendo alvo dos falsos mestres. Por causa disso, Paulo deixa bem claro, as mulheres não devem ensinar. No culto. No culto. O papel de ensino no culto é dos homens. Olha, Ruth, agora te complicou, hein? Não, eu sei que há duas posições aqui. Complicou a Ruth. Porque, o senhor me perdoe, mas queira ou não queira aqui, ô Ruth, o que você faz, quem tá do outro lado, quem tá nos ouvindo, por exemplo, eu também sou pastor de igreja, quem está nos ouvindo, quando você dá uma oportunidade a uma mulher, seja para ela pregar em um culto de homens ou num culto de mulher, a pessoa está lá, ela está sendo ensinada. A igreja consegue fazer essa distinção? O que é ensinamento pastoral de uma pessoa que está lá ensinando? Por isso que a igreja presbiteriana, ela não mantém, permite no culto. Ela mantém a docência, tanto é que eu sou presbítero, sou pastor, claro, reverendo, mas sou presbítero docente. E tem na igreja os presbíteros regentes, que são aqueles que administram a igreja. Só para concluir, então é um ensino sobre contexto de culto. Já falei que nós temos a SAF na nossa igreja, onde as mulheres trabalham bastante. Louva a Deus, eu me casei com 31 anos. Eu tenho 43 hoje, então eu comecei o pastorado solteiro. Meu pastorado com minha esposa, eu concordo, é outro, porque ela me auxilia bastante, mas ela é muito feliz no papel que ela faz. Eu sou filho de pastor, minha mãe era mulher de pastor. Uma pergunta pro senhor comentar para nós. Eu sou muito feliz de estar casado, ela me auxilia bastante, não é bom que o homem esteja só, a mulher é auxiliadora espetacular. Quem vai pro seminário e é solteiro, eu já aconselho, case, porque a vida fica muito mais fácil. E a questão do reconhecimento, as mulheres, pelo menos na denominação que eu faço parte, são muito reconhecidas. A minha única preocupação, e eu sei que não é o intuito dos irmãos, mas o pastor César me conhece, e ele sabe que sempre eu penso nas consequências de uma visão. Por exemplo, nos Estados Unidos, a teologia feminina, ela foi a porta de entrada dentro do liberalismo teológico para que houvessem homossexuais na igreja, inclusive assumindo púlpitos. Isso nos Estados Unidos. Não estou dizendo que no Brasil está acontecendo a mesma coisa, mas nos Estados Unidos, a porta de entrada para que outros... Que foram homens, né? No Brasil foram homens, foram pastores homens. Que abriram a porta. Que estavam abrindo as portas. Israel também foram homens. Eu não quero fazer nenhum ataque. Mas a questão é o seguinte... Mas, pastor, é porque a gente vive na era dos cortes, eu fico muito preocupado com o corte. Não disse que foram as mulheres que abriram a porta, eu disse que a teologia feminina abriu essa porta. Só para ficar bem claro, eu estou muito cuidado. Hoje muita gente faz muito corte tendencioso. Eu não estou defendendo que as mulheres abriram essa porta, até porque elas não tinham autoridade para tal. A teologia feminina abriu essa porta nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente precisa fazer o estudo do fenômeno. Mas foi a porta de entrada porque há muito de liberalismo teológico na teologia feminina. Ruth, parece, não estou aqui, mas veja bem, parece-me que há uma coerência, pelo menos no meio presbiteriano. Não pode ensinar. Agora, eu defender que eu não posso ter mulher num cargo pastoral. E fazer tudo que o pastor faz. Inclusive ensinar, Ruth. Como é que você vê isso? Então vamos lá. Quando Paulo proíbe o ensino, ele está proibindo o ensino com a nossa visão teológica. Inclusive já debati com ele acerca do cessacionismo. Eu sou continuista, ele é cessacionista. O outro pastor que era para estar aqui, a gente debateu sobre mulher poder ou não pregar. A nossa visão teológica é que esse ensino aqui era um ensino com autoridade pastoral. Como a pastora Camila está dizendo que eu faço tudo que um pastor faz, primeiro, eu não celebro ordenanças, eu não batizo ninguém, eu não estou à frente de uma igreja, eu vou numa igreja a convite pregar. Na maioria dos casos eu prego para mulheres. Mas nós estamos falando aqui... Não muda nada. Não das outras muda muita coisa. Não muda. Muda muita nós estamos coisa. tratando aqui agora... Eu quero saber sobre o ensino. Pode ou não pode uma mulher ensinar? Então, porque se ela não pode pastorear, ela também não pode ensinar. O texto é claro. Até porque Paulo não está abordando a questão do batismo. Ele não está falando da questão do batismo. E o batismo também não é só o pastor que pode celebrar. O missionário, você vai pregar para alguém no campo, você não pode batizar a pessoa? Não tem um pastor lá. Inclusive, na igreja presbiteriana, só quem faz isso são pastores. Justamente. São atos pastorais, chamados atos pastorais. Vocês fazem batismo de bebê. Igrejas aí é diferente também. Igrejas sérias são assim. Não, mas o pastor é que faz tudo. Ele faz ceia, ele faz ordenação. Mas aí, disciplina. Mas aí também é complicado, né? Vamos batizar o bebê. Então, aí a gente o assunto aqui é pastorado feminino. Eu quero só perguntar o seguinte. A gente tem que mudar o nome do programa para 4 contra 1, porque já Reverendo, a questão é
eu quero parar um pouquinho nisso aqui, porque eu tô ouvindo aí os nossos ouvintes que tá dizendo, pode ou não pode? Então... 102.9 FM. A questão é, se eu não posso pastorear, eu posso ensinar? Há uma pergunta de um ouvinte. A questão é, a igreja tem condições de discernir? Parece-me, pelo que o reverendo respondeu, reverendo, se eu tiver errado a palavra com o senhor, que por isso a igreja presbiteriana se resguarda de não permitir, para que não haja talvez até essa confusão. Ou seja, a mulher lá não ensina. Para a gente entender o cenário. A Ruth está com o microfone na mão, pastores sentados. O que ela está ministrando ali é ensinamento para eles? É um ensinamento, ou eles devem rejeitar por você ser mulher? Mas não é um ensino com autoridade pastoral. É um ensino que todo crente pode fazer. As mulheres mais velhas... Pastor, eu posso terminar? Não, eu vou te dar. Eu só quero que você me explique assim. Como é que um ouvinte vai discernir se você ensina, se você está ensinando com autoridade pastoral ou não? Porque a Bíblia é uma só. A palavra